Oficialmente, o Campeonato Brasileiro existe desde 1959, quando recebeu a denominação de Taça Brasil. Atualmente são 4 as divisões do Nacional existentes em nosso país, com a Série B sendo disputada pela primeira vez em 1971, a Série C em 1981 e a Série D somente a partir de 2009. Ao longo dos anos, clubes de diferentes estados do Brasil conquistaram cada uma dessas divisões, com o estado de São Paulo reunindo o maior número de vencedores no acumulado geral. No vídeo de hoje você vai conhecer a história de 4 treinadores que conseguiram vencer a primeira e a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Então, antes de irmos ao que interessa, peço o seu joinha no vídeo para ajudar na divulgação e a sua inscrição no O Clubista, pois estamos caminhando para a marca de 500 mil inscritos. José Mácia, ou Pepe, atuou na posição de ponta esquerda por mais de 10 anos, e por toda a sua carreira como jogador, ele só vestiu a camisa do Santos, equipe que conquistou inúmeros títulos. Ele é o segundo maior artilheiro do alvinegro praiano com mais de 400 gols, ficando atrás somente do Rei Pelé. Após encerrar a sua bem-sucedida carreira como jogador, Pepe resolveu virar treinador, onde acumulou diversas passagens pelo Santos e por outros grandes clubes do futebol brasileiro. Em 1986, Pepe iniciou a temporada como técnico da Inter de Limeira, e numa campanha surpreendente, o time do interior do estado foi campeão paulista sobre o Palmeiras. Após o estadual, o treinador se transferiu para o São Paulo, que na época tinha um elenco formado em sua maioria por jogadores oriundos das categorias de base. Aquele Brasileirão teve um regulamento bastante conturbado, e o tricolor de Pepe foi avançando fase por fase sem maiores dificuldades. No mata-mata, o São Paulo eliminou a Inter de Limeira nas oitavas de final, o Fluminense nas quartas e o América do Rio de Janeiro nas semifinais, até chegar na final, onde teve pela frente o Guarani. O primeiro jogo da decisão foi realizado no Morumbi, e o placar final terminou em 1-1. O segundo jogo da final foi disputado no Brinco de Ouro, em Campinas, e mais uma vez terminou empatado, dessa vez em 3-3, com o campeão só sendo conhecido na disputa de pênaltis. Convertendo 4 cobranças contra 3 do Guarani, o São Paulo de Pepe conquistou o Campeonato Brasileiro de 1986. 2 anos mais tarde, em 1988, Pepe estava de volta ao comando técnico da Inter de Limeira, que naquele ano marcou presença na Série B do Brasileiro. Nas primeiras fases, a equipe foi comandada por Lebir Coupe, com Pepe assumindo posteriormente a partir da fase decisiva. Passando por todos os grupos classificatórios, a Inter de Limeira chegou na grande final, onde mediu forças contra o Náutico, e a decisão de jogo único foi disputada na cidade de Limeira, com a equipe da casa ficando com o título após vencer por 2-1. Passado alguns anos, o Canhão da Vila acumulou passagens por outros clubes de São Paulo e até mesmo pela seleção peruana, e em 1995 ele desembarcou em Curitiba para assumir o Atlético Paranaense. Naquele ano, o Furacão marcou presença na Série B do Brasileiro, e o treinador assumiu o clube com a competição já em andamento, tratando de classificar o Atlético para a elite da temporada seguinte. Em 95, a segundona foi decidida em um quadrangular final, com o Atlético ficando com o título ao terminar na liderança desse quadrangular, obtendo 4 vitórias, um empate e uma derrota em 6 jogos disputados. Vanderlei Luxemburgo, nos tempos de jogador, atuou na posição de lateral esquerdo, só que ele não teve uma carreira tão badalada assim como a de técnico, já que só atuou profissionalmente por 9 anos, tendo vestido as camisas de Flamengo, Internacional e Botafogo. Em 1983, ele despontou como treinador, tendo como primeira equipe o Campo Grande do Rio de Janeiro. Dali por diante, Lucha acumulou passagens por diversos clubes, em sua maioria do Rio de Janeiro, e em 1989 ele assumiu o comando técnico do Bragantino. Foi no Massa Bruta que o treinador fez o seu primeiro grande trabalho, conduzindo a equipe nas conquistas da Série B do Brasileiro de 89 e no Campeonato Paulista de 1990. Na segundona, que em 89 teve nada menos que 96 participantes divididos em 16 grupos, o Bragantino avançou para a segunda fase na liderança de seu grupo, e no mata-mata passou por Catanduvense, Juventus da Moca, Criciúma e Remo, até chegar na final, onde duelou contra o São José de São Paulo. O Braga venceu os 2 jogos das finais, o primeiro em São José dos Campos por 1-0 e o segundo em Bragança Paulista por 2-1, sendo esse o primeiro título nacional tanto do clube quanto de Vanderlei Luxemburgo. Graças ao ótimo trabalho no Bragantino, Luxemburgo deu um salto de patamar em sua carreira, chegando a treinar o Flamengo em 91 e o Palmeiras entre 93 e 95. No Verdão, Lucha conduziu o clube na conquista de 2 títulos do Campeonato Brasileiro, o primeiro em 1993 vencido sobre o Vitória e o segundo em 94 vencido sobre o Corinthians. O treinador, em 1998, esteve à frente do Alvinegro do Parque São Jorge, e por lá novamente venceu o Campeonato Nacional. Em 2003, ano de estreia do formato de pontos corridos, Luxemburgo foi o comandante do lendário Cruzeiro que ganhou a Tríplice Coroa, e em 2004, como técnico do Santos, ele mais uma vez venceu o Campeonato Brasileiro, totalizando àquela altura o seu 5º título da competição.
Jair Pisserni, assim como muitos outros treinadores, também teve carreira como jogador, e em mais de 10 anos atuando profissionalmente, ele vestiu as camisas de Nacional da Barra Funda, Guarani e Ponte Preta. Despontou como treinador em 1980 na mesma Ponte Preta, e logo em seu primeiro ano conduziu a Macaca à final do Campeonato Paulista contra o São Paulo, mas o título acabou ficando com o tricolor. Depois de rodar pela Seleção Brasileira Olímpica e pelo Corinthians, Pisserni retornou à Ponte Preta em 1987, e em 1988 ele assumiu o comando técnico do Sport, que estava na reta final do Campeonato Brasileiro. O conturbado campeonato de 87 só teve fim em 88, e o treinador foi quem conduziu o Sport no quadrangular final do título, com Emerson Leão tendo estado à frente do clube nas fases anteriores. Como Flamengo e Internacional se recusaram a jogar o cruzamento imposto pela CBF, Sport e Guarani, que vieram do módulo amarelo, foi quem decidiu o título, com o rubro-negro de Recife ficando com a taça ao vencer o Guarani por 1-0. Passado alguns anos, Pisserni rodou por vários clubes do Brasil e do exterior, tendo feito um ótimo trabalho no até então desconhecido São Caetano, onde conseguiu ser 2 vezes finalista do Campeonato Brasileiro e também da Libertadores. Em 2003, o Palmeiras disputou pela primeira vez a Série B do Campeonato Brasileiro, e o responsável por conduzir o Verdão de volta à Série A foi Jair Pisserni. O clube não teve grandes dificuldades para retornar à elite, chegando a liderar todas as fases em disputa, e no quadrangular final do acesso e do título venceu 5 jogos de 6 disputados. Era o primeiro título da segundona do Palmeiras e o segundo título nacional na carreira de Jair Pisserni. Eugênio Machado Souto, mais conhecido como Geninho, atuou na posição de goleiro por quase 20 anos, e nesse período vestiu as camisas de vários clubes, com a grande maioria sendo de São Paulo. Se aposentou em 1984 no Novo Hamburgo do Rio Grande do Sul, e lá ele despontou como técnico no mesmo ano. Assim como qualquer outro técnico, ele já treinou diversos clubes do Brasil e do exterior, e no ano 2000 assumiu o comando do Paraná Clube. Naquele ano, o Campeonato Brasileiro foi o mais inchado e conturbado possível, com nada menos que 116 equipes divididas em 4 módulos marcando presença na disputa. O Paraná disputou o módulo amarelo, equivalente à segunda divisão, com o campeão ganhando o direito de disputar a fase final da Copa João Avelange contra as equipes do módulo azul, considerada a divisão principal. O Paraná terminou na 3ª colocação do seu grupo, e no mata-mata eliminou a Napolina nas oitavas de final, Bangu nas quartas e Remo nas semifinais, até enfrentar o São Caetano na grande final. O jogo da ida em Curitiba terminou empatado em 1-1, e o da volta em São Paulo, o Paraná surpreendeu o São Caetano ao vencer por 3-1, garantindo o título do módulo amarelo e uma vaga entre os melhores da Copa João Avelange. A participação dos comandados de Geninho na reta final até que foi honrosa, já que conseguiu eliminar o Goiás nas oitavas de final e fez frente ao Vasco nas quartas, mas foi o time de Romário quem avançou para as semifinais. No ano seguinte, em 2001, Geninho iniciou a temporada no comando do Santos, mas acabou demitido devido aos maus resultados. Posteriormente, ele foi anunciado como novo técnico do Atlético Paranaense, que havia iniciado o Campeonato Brasileiro com o saudoso Mário Sérgio, e numa incrível arrancada na primeira fase, Geninho conseguiu classificar o Furacão para a disputa do mata-mata na vice-liderança. Nas quartas de final, o Atlético passou pelo São Paulo, e nas semis o adversário superado foi o Fluminense. A decisão foi contra o surpreendente São Caetano de Jair Pisserni, mas o embalado time de Geninho não deu moleza pra zebra e ficou com o título brasileiro vencendo os 2 jogos, o da ida na Arena da Baixada por 4-2 e o da volta no Anacleto Campanella por 1-0. Pessoal, até o presente momento foram esses os treinadores que conseguiram vencer a Série A e B do Campeonato Brasileiro. Mas existe um caso único de treinador que conseguiu vencer a Série A e a Série C, e o mais curioso disso é que foi no comando de um mesmo clube. Estou falando de Carlos Alberto Parreira, que em 1984 foi o comandante do Fluminense na conquista do Campeonato Brasileiro sobre o Vasco. Em 1999, Parreira, mais badalado e com título de Copa do Mundo no currículo, topou o desafio de resgatar o Fluminense do calvário da Série C, e o título foi ganho após o tricolor liderar o quadrangular final. E chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou, deixe o seu joinha e também a sua opinião nos comentários.